Começando mais um episódio do Atualiza Cast, nosso episódio semanal, ou quase, começo de ano, brincadeira. Episódio de hoje, como não ser um babaca em eventos sociais. É isso, professor Rafael? É isso, Alan, mas olha, eu tô pra te dizer que a gente nunca conseguiu fazer semanal, mas a gente ainda promete que um dia será. Um dia conseguiremos. Né? E hoje, então, Alan, como não ser um babaca? Né? E para a pessoa que melhor regula essas situações, uma pessoa muito especial veio falar com a gente aqui hoje. Mais um convidado especial. Tivemos o Andrews, tivemos o Marcos, e essa semana teremos quem, professor Rafael? Teremos a economista e algo que, acima disso, mais importante, minha esposa, Paloma Maria Garski Madril Trindade. Ai, pra que falar todo o nome? É pra mostrar que homem de verdade bota sobrenome, isso? Ai, menos. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo do Rafael. Né? A Paloma, que é uma ouvinte assídua, pelo menos 5 minutos de cada programa ela escuta. Quando eu tô no carro revendo o programa, pra ver se a edição ficou boa, né? Ela sempre escuta um pouquinho. Então, mais ou menos ela sabe o que a gente faz aqui, ó. Então, isso que é o mais incrível de tudo. Esse é todo mundo de casa, esse é um podcast que, apesar de termos um convidado, temos a Paloma, né? Como o Rafael falou, a Paloma que com certeza tem um pezinho na família real, porque são 6 nomes, né? É muito sobrenome, faltou só os Julianos de Bragança, mas hoje a gente vai discutir tópicos que são importantíssimos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a pensar neles com uma maior cuidado. Não devia ter feito isso. Mas, poxa... Ah, porque você, né? Você que tem 12, 13, 15 anos, que está nos escutando agora, pensa, essa bobagem, não precisa. Ah, precisa, porque daqui a pouco... O babaca da escola, o babaca do trabalho é você. E além disso, hoje, às vezes a gente pensa, mas olha a oportunidade que eu perdi nesse evento de até simplesmente ter, sei lá, mandado uma tia merda. Hoje iremos falar disso, iremos discutir todas essas... Verdade. Iremos discutir todas essas... É uma denúncia, Paloma? E é isso? Permitam-me, puxar um assunto aqui, vamos historiar a coisa, puxando um evento que para alguns começa muito cedo, né? E sabe qual é o evento mais importante, Alan? Como as pessoas nos encontram. Aquele momento em que as pessoas chegam até esse podcast e pensam, nossa, que legal, achei esse link, aonde eu posso encontrar mais? Você pode acessar youtube.com/atualizacast. No AtualizaCast, desculpa, isso. Isso cai na prova. Lá dentro vai ter, né, uma playlist chamado AtualizaCast. Também você vai poder encontrar no Som do Cláudio, ou SoundCloud, né? E aonde mais, professor Rafael? O Som do Cláudio. No iCloud. Nunca ouviu falar no Som do Cláudio? Isso aí é uma outra. Eu tava no cabeleireiro esses dias. Mas piadinha. Uma base real. Eu tava no cabeleireiro. E ele é cabeleireiro, porque ele não faz barba. Então, não adianta dizer que era barbeiro, porque ele era cabeleireiro. Eu tava lá na fila, e aí tinha um senhorzinho, assim, mais ou menos, sério, devia ter uns 60 anos, falando ali que o filho dele deu um aparelho pra ele. Muito bom, internet, coisa, mas que ele conseguia escutar as reprises dos jogos que mandavam pra ele, ali os links, tinha um canal, e ele explicou o nome do aplicativo. E aí ele falou, o Som do Cláudio. O Som do Cláudio é o aplicativo em que ele escutava as reportagens ali do negócio. E eu, deduzi o SoundCloud. E aí virou uma piadinha. Então, a gente tem o... Tá. Mas também você nos encontra no iTunes, né? Você, é só seguir e aí cada episódio novo ele pisca na sua tela uma notificação, né? E aí você pode escutar o programa quentinho, né? Você pode ir escutando ele em partes. Escutei meia hora, encheu o saco, vou parar, fazer outra coisa, depois tô ali lavando uma louça, bota mais um pouquinho, né? Que às vezes no YouTube se torna um pouquinho mais difícil. Então, utilizando tanto o SoundCloud quanto o iTunes, você pode ouvindo aos pouquinhos o nosso podcast. Agora sim, começando por um evento, como eu havia iniciado anteriormente, que para alguns começa muito cedo, que é o conhecido batizado, né?
né, a criança nasce, né, e aí, o que vamos fazer? Registrar, porque senão é crime, presta atenção. Caso você não seja registrado, tem algo errado, né? E depois tem o batizado. O batizado que é apresentar essa criança para a comunidade, né? E isso é uma coisa interessante, por causa que eu conheço muitos casais de amigos, assim, que batizam as crianças, mas não seguem uma religião, por assim dizer, a religião católica, luterana, mas fazem o ritual ou, né, o sacramento, como assim dizer, do batismo. Né? E isso é um momento interessante, porque aonde você pode estar se perguntando que isso se torna um evento social e que tu tem que tomar cuidado para não ser um babaca. É quando aquele teu amigo chega com o olho marejado, sabe, te dizendo, cara, eu sempre sonhei em ter um filho, e quando esse filho fosse nascer, eu queria te convidar, meu melhor amigo, para ser o padrinho dessa criança. E aí tu tá só pensando, caraca, eu não queria ser o padre, cara, padre bosta, tem que dar piada, tem pra aquela coisa. Aí vem a pergunta, Paloma, pode a pessoa tem dizer não? Possibilidade, alguma maneira, existe um manual de alguém dizer, não, eu quero que tu seja padrinho do meu filho e da minha filha. Tem como dizer não? Se tu dizer não, vai ser muito sacana, entendeu? Não tem como, a pessoa não vai mais falar contigo do mesmo jeito. Sacana é tipo pau no cu? Só pra entender. Podia falar Depende do palavrão. Não sei. É que eu acho que esse dá mais. Porque sacana parece muito pouco. Parece que tu é babaca. Então, esse tá liberado. Tá no título do episódio. Babaca. Beleza. Qual é o título? Agora Ouvinte premiado. Não, assim, a pessoa não vai. Quem é o babaca? Assim, pra mim, eu acho que não tem como negar. Não existe. Entendeu? Pode fazer cara de babaca, cara feia e tal na hora, e as pessoas verem que tu não quer ser padrinho, mas eu acho que aí elas não vão voltar atrás no pedido pelo fato da etiqueta e tal, sei lá, né? Eu não voltaria atrás. Uma vez feito, não se pode desfazer, né, gente? Eu acho que aqui a gente entra num outro ponto, né? Dos próprios pais quererem voltar atrás, sabe? É que nem esses tempos, tipo, estávamos falando ali, bom, isso é de coisa de casamento, deixa pra lá, depois a gente fala. Mas assim, a gente vai falar, tu não pode querer desconvidar a pessoa também, né? Tipo, a pessoa vai ficar viajando. Desconvite também não dá, né? Então, assim, tu viu que a pessoa não quis, mas aí tu vai querer voltar atrás, será? Voltar eu acho que atrás? são dois problemas, né? Tipo assim, eu sou padrinho, foi uma vez só tenho uma filhada, né? E de uma prima, de uma pessoa que eu vi crescer, que eu já conheço a irmã, né? A minha tia ali estão do lado da minha casa, eu frequento a casa deles todo dia. Então eu tenho uma ligação muito grande. Então pra mim é um prazer ser padrinho dessa criança. Mas existem pessoas que, sei lá, que a gente escuta história. Eu tenho um tio meu que é padrinho de algumas pessoas que ele vê, sei lá, uma vez a cada 5 anos. Porque ele, sei lá, morou 3 meses num lugar e ficou amigo e as pessoas tiraram da cabeça que, pô, esse cara que se mudou pra cá semana passada é legal pra ser o padrinho do meu filho, sabe? E aí, tipo assim, sabe? É uma intimidade muito rápida. Tem que ter um vínculo, né? Tem que ter um vínculo. Não tá convidando o cara ir comer uma pizza na tua casa. Tá convidando o cara a ser um padrinho. Então vamos lá pra gente já pensar, assim, então. É uma pergunta na mentalidade cristã, assim, ó, só um pouquinho. Com mentalidade cristã. Botou na mentalidade cristã. Então, tá? Tipo assim, ó, o padrinho, porque assim, tu vai batizar, tu tem que ter pelo menos um pouquinho, ao meu ver, né? Um vínculo ali na igreja, né? Pelo menos tu tem que ser batizado, né? Não vai querer batizar a criança, sei lá. Sim. Né? Enfim. Pois é, não pode sei. Ser também. Tecnicamente. Não, pra igreja católica tu precisa ser batizado pra poder ser padrinho. Pra poder batizar, tá. Enfim. E aí, assim, na mentalidade cristã, o padrinho é aquele que vai levar a criança junto com ele, tipo, na igreja, entendeu? Vai guiar a criança até o momento dela fazer a crisma, que é o outro sacramento que vai fazer a confirmação da fé dela, né? É pra isso que serve o padrinho pela igreja. Agora vamos falar pra vida real agora. É a vida real. O padrinho serve na Páscoa, no Natal.
pra ficar no final de semana quando os pais têm que viajar. Mas agora vem uma boa pergunta, tá? Que aí já vai, talvez, né? Aproveitando esse momento, por estar tendo a oportunidade de gravar esse programa com a senhora, minha esposa. O padrinho precisa necessariamente ser alguém da família, e aí nós vamos cair nesse lado do Alan, que ele comentou. Daqui a pouco tá ali, vou botar meu brother, meu amigão. Um amigão, vou botar daqui a pouco o primo, porque tá aqui o primo, daí tem que botar. Não, porque às vezes tu tem mais intimidade com um amigo, com um cara que trabalha contigo há muitos anos, ou um cara que estudou contigo há muitos anos, do que com um primo teu, com um tio teu. Às vezes, eu acho. Exatamente. Vamos ver. Paloma, da tua família. Vamos batizar as crianças. Vamos lá. Vamos pensar aí, Paulo. Vamos pensar. Assim, tu tem dos dois modelos? Eu sei a resposta, eu quero só para os nossos ouvintes. Tenho dos dois. Tu tem dos dois modelos? Tá, e aí, quais as diferenças positivas e negativas que tu percebe? Nenhum deu certo. Como assim não deu certo? Tá, tu não é uma quem sabe então, o problema? Assim... Não, é que assim, ó, eu digo dos dois lados, tá? Por exemplo, eu sou próxima da minha sobrinha, né, que é a minha filhada. Mas o Dindo, tipo, não aparece, não liga, nem em aniversários, entendeu? Eu digo dos dois lados dar certo, sabe? Aí, por exemplo, tem o meu sobrinho, que o mais velho, que o Dindo tá mais próximo do que a Dinda, que é vizinha, entendeu? Esse tipo... A pessoa mora perto e também não, sabe, dá presente nas datas, enfim, né, que tem que dar feliz aniversário e tudo, mas é aquele basicão, assim, não é aquela coisa de, segunda mãe, tipo, a minha irmã, ela já falou, se acontecer alguma coisa comigo, a Manuela é sua responsabilidade. Isso é uma coisa que tem que fazer, né? E isso é uma coisa muito importante que tu tem que ter pra ti quando tu é Dindo, porque não é só a questão católica em si, é muito mais que isso, né? É uma responsabilidade a mais. Mas aí o Dindo não é só pra dar o presentinho, né? Não é só pra isso. É, exatamente. Até mas é esse o problema. Isso que dá errado, né? Eu sei que o Dindo é isso. É o cara que, eu tô vendo acontecer algo com essa criança, eu tô vendo... aconteceu com a mãe, com o pai dessa criança. Aí eu sou o cara e às vezes eu posso não querer essa responsabilidade pra mim. Mas o cara, tipo assim, ele te intimou. Ele te puxou um super trunfo e puxou. Agora você é o padrinho, sabe? E às vezes tu não tem uma intimidade. Opa, peraí, padrinho? Sabe? Né, a grande maioria dos meus amigos, nossa, velho, que orgulho, né, cara? Eu vejo o seguinte, pros meus amigos eu me sinto orgulhoso. Os caras me escolheram pra dar essa responsabilidade. Mas pra algumas pessoas, sabe? Sei lá. Mas, dando seguimento... as pessoas encaram isso Não, pode falar. Desculpa, as pessoas encaram isso de formas diferentes. Eu acho que tu tem que escolher um padrinho pro teu filho, enfim, que tenha pelo menos a mesma visão que tu, sabe? Que não estejam em vibes diferentes nesse pensamento de coisas. Se eu acho que ser padrinho é também assumir a responsabilidade se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho que escolher uma pessoa que pense da mesma forma que eu, sabe? Muita gente acaba... Tá, e agora vem aquela outra questão, ó. Qual é a questão, Rafael? Peraí. Travou o Nintendo. Travou o Nintendo. Atenção do furão. Vamos lá, continue aí com você. Problemas técnicos. Mas então... É que fechou aqui. Fechou minhas anotações aqui, desculpa. Olha, parabéns. Bom, então eu vou passar aqui. Eu vou fazer uma pergunta pra Paloma e depois eu falo e depois o Rafael completa e fala em cima da pergunta que faz. Que é o seguinte, vocês já passaram por algum momento no batizado que, sei lá, tipo assim, que estranho, isso não tá acontecendo, isso não é um batizado comum, ou putz, alguma coisa assim, sabe? Por exemplo, comigo, eu não sou um frequentador assíduo de batizados, sabe? Eu fui no batizado da minha filhada, da minha priminha, né? Quando ela era pequena, minha mãe e a madrinha, eu fui da minha outra prima, eu sou o padrinho e, dos últimos 10 anos é isso que eu me lembro de batizado. Mas, no
batismo da minha filhada, da minha prima, aconteceu algo interessante. Metade da minha família, uma parte considerável, tem grandes afinidades à teoria, à filosofia espiritualista, do espiritismo kardecista, né? Mas respeita e não se negou, inclusive, a ir no batizado, né? Vai no batizado, estava lá. Só que o padre, no dia do batismo, tava meio on fire. Ele tava meio assim, sei lá, ele pelo que eu sei, ninguém falou com ele, tem espírita na igreja, mas sei lá, ele sentiu o cheiro e ele começou no modo de negação. Então ele tava lá, estamos aqui hoje, nessa tarde, né, pra apresentar essa criança à comunidade, né, fazer o batismo, um sacramento. Hã? Só era ela? Só era Não, ela era ou só tinha mais crianças? Era só a Manuela. Eu acho, sentiu o cheiro de espírita. Então a Manuela tá aqui, está hoje e tal. Então vamos apresentar para ela. E é um movimento muito importante, porque, né, é um sacramento muito importante para nós ligarmos. Não é o sacramento aí aí ele fala, né, porque é muito importante para o andamento espiritual dessa criança. E aí ele deu uma pausa. E essa pausa que eu tô fazendo foi isso. Foi exatamente assim que ele falou. O andamento espiritual dessa criança. Não confundir esse espiritual com essa teoria do espiritismo. E aí ele começou, sei lá, no modo negação, ele falou uns 5 minutos de como os espiritismos estavam errados perante a igreja católica, sabe? Tipo assim, de graça, do nada, assim, sabe? E aí eu olhava pro meu tio, que olhava pra minha avó, que, tipo, a minha avó, ela segue a doutrina espírita e tal, mas tava lá. Cara, de graça, o padre, e aí, do nada, tem ali os ministros, não é ministros, eu acho o nome da igreja católica, o pessoal que auxilia ali nos altares, as coisas assim, e meio que chegaram, deram um passinho mais perto do padre, meio que o padre saiu do trânsito que ele tava, de negação, e continuou, né, lá, e aí continuou com o ritual, e foi aquela coisa, mas ficou assim, sabe, aquela coisa, o padre deu, então o padre, sei lá o que aconteceu com o padre, cara, que ele ficou falando que os espíritos, os irmãos se perderam no caminho, por negar, né, a divindade de Cristo, e aí eles entram. Ele jogou na doutrina assim, católica, né, cara, esse é o problema. Só que ele não mentiu? Ele falou que ele falou tipo assim, realmente que ele acreditava. Exatamente, o batismo é a iniciação cristã na igreja católica, entendeu? Daí o padre foi lá e eu até trago isso pra vocês que eu sei tecnicamente as diferenças, porque para o católico o espírita está errado, porque para o espírita o católico está errado, a parte técnica, a parte, né, da literatura. Agora, eu não tenho a vivência dentro da igreja católica pra ver isso no batismo. Não sei se é comum isso. Será que todo batismo tem isso? Todo batismo tem isso? É comum. Não todo batismo. Todo batismo não, mas é comum de bater no pau nas outras. Não é comum, não. É comum chegar lá no milhazinha. No stand-up do padre. Não e é aí comum. o padre e o stand-up do padre. Foi, Rafael? Não olha, é comum. Olha que é. Não é. O pároco da igreja que eu frequento com a Paloma, que a gente congrega. Ele não mete pau nas outras igrejas. Não? Ele mete pau nos fiéis ali, nas velhas ricas. Ele fala a verdade. Esse é o problema. Ele fala tantas verdades que ele mete o pau nas velhas ricas. Então a gente pode dizer que para os... Tu sabe que quando tu assim, tu vai indo e pensa, essa foi forte. Tipo assim... Essa tinha endereço. Tu vai no stand-up do padre e fica pensando nisso. Cada semana tem mais gente na igreja, né? Nossa, mas estamos conseguindo arrecadar mais fiéis. Sim, o padre fica xingando o pessoal. O pessoal veio por causa do padre. Mas ele vai com uma classe, ele cita assim, Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis. Cara, é fantástico. Fantástico, cara. Sabe quando tu vai... E tanto que a gente sai dali e eu ligo pra minha mãe pra contar o que ele disse. Parece que eu digo, o show de hoje tava muito bom. Velho. Mas assim, eu acho que pra gente não se estender muito no batismo, eu lembrei aqui, eu abri as minhas anotações aqui, localizei a questão, né, que era, quantos
quantos padrinhos são aceitáveis? Porque cada vez mais se vê a ideia de 3, 4 casais de padrinhos. Pois aí que tá, né? Mas cada vez aumenta mais. Agora inventaram até aqueles batizados em casa, né? Parece que daí os caras fazem. Mas é pra botar padrinhos diferentes, novos. Assim. Sim. E aí eu conheço gente que diz assim, porque mas é tu padrinho, mas quantos, né? Aí é uma coisa assim, então todo mundo aqui concorda que eu acho um casal só, né? Número aceitável. Porque é o seguinte, tu não tá partindo dessa ideia, né, cristã, de que, esse casal... Sim, até porque... Não, partindo da ideia cristã de que este casal é a quem eu e meu marido, né, reconhece que pensa, como a Paloma disse, pensa igual a mim. Se acontecer algo comigo, eu confio nessa pessoa, eu quero que essa pessoa esteja a par dos ensinamentos, da educação, da proteção, né, do meu filho. Agora, se eu ponho ali 8, 9 casal, porra, e aí? Aí fica a ideia que, porra, vamos dar 8 padrinhos. Aí, exato, só pra ganhar presença. E outra coisa, só vai o nome um casal na certidão de batismo. Então, assim, pros registros é só um casal, entendeu? É verdade, isso é verdade. Que nem no civil, né? Se escreve ali, mas só 2 pessoas que são relatadas em súmula, vamos dizer assim. Na certidão que leva a culpa são só 2. Pode até mais gente assinar, né? Mas no que tem que colocar lá o RG, o CPF, o endereço. Que tu assina um termo, isso é muito interessante, porque tu assina um termo. Depois a gente vai falar do casal. Determinado um casal, batismo, não seja um babaca, primeiro, negando, né? E não seja um babaca convidando. Antes de convidar alguém pra ser, né, pensa o seguinte, pensa bem, eu não vou estar ferrando com a vida desse cara? Será que esse cara gostaria realmente, do fundo do coração, de ser padrinho? Né? Eu acho que uma boa... Cara que eu acho que essa não é o quesito, hein? Eu acho que é o quesito... mas quem tem muito afilhado também não vai dar valor. Mas eu acho que o quesito mínimo é o seguinte, eu conheço essa pessoa há mais de 5 anos, porque, cara, se tu não conhece há mais de, 5 anos da tua vida uma pessoa, tu não tem como pensar que essa pessoa pode substituir na educação, pode substituir no carinho, e que não vai fazer nada, tu não conhece o passado dessa pessoa. Claro, tô abrindo aspas aqui. Você pode conhecer há 5 anos essa pessoa ser um baita de um babaca também. Né? Mas aí é tu que tá errado em convidar essa pessoa para ser o padrinho. Eu não sei se exato. Não sei se 5 anos é uma data assim tão definitiva. Mas tem que ser uma pessoa bem importante. Eu digo, a minha mãe, né, que quando convidou a minha madrinha, elas eram colegas de faculdade, não tinham 5 anos de amizade. Mas hoje elas já têm amizade aí mas rolaram roleta aí, né? anos. Sabe que rolou roleta. Porque é que assim, ainda teve um negócio de troca. Mudei de estado, quero fazer intercâmbio. Nunca mais. Foi pra Europa. Entendeu? E o Rafael ficou sem madrinha. E aí? Mas é que tu não tem como prever, né? Tipo assim, mas isso não tem como prever. Realmente não tem. Então, convide alguém para ser padrinho, madrinha. Conte com o fracasso na vida, que ela vai ficar do lado da sua vida, sempre próximo, né? Pois é, que tá. Tu não pode prever. Né? Tem coisa, a vida é muito fluida. Senão não dá pra comprar ovo de Páscoa e nem presente de Natal, né? Mas fechando então, indo pro nosso tópico. Mas assim, só mais uma coisa, eu nunca deixo o seu afilhado sem presente. Agora, já que a Paloma falou, vou ter que me permitir. Isso é chato. Porque a Paloma, ela é o presente da afilhada dela, que eu sou Dindo adotivo, né? Tem que ser bom também. Cara, tem que ser bom também. Tem que ser bom também. também. Tem toda aquela questão. Não está agora eu vou até falar um pouco mais alto, por favor. Não se dá roupa pra criança. Não. Mas se ela escolher. Criança, que eu digo criança, Paloma, é de, sei lá, 3 anos de idade, tá? Até 10. Sim. Exato. Quem tem que dar roupa é pai e mãe, né? Dá licença. Palmas, o Tocantins inteiro pra ti.
Mas por que tu dá, Paloma, porque pros teus sobrinhos roupa? Porque não, pai, ele quer. Aí vem a mãe, Paloma, falou. Não, eu não dou roupa pras crianças, eu dou roupa pra Manuela, porque ela já é grande e ela me pede. Eu quero tal coisa, entendeu? Começa a se importar muito mais cedo que os meninos com roupa, e com a tal. roupa que vai vestir, com a botinha, com o chinelinho e tal. Os meninos estão cagando pra isso aí, literalmente, eles não estão nem aí pra isso aí. Agora, as meninas, beleza, minha prima, por exemplo, minha prima tá com 13, eu não dou mais presente pra ela. Eu dou dinheiro e ela fala com a mãe dela, sempre, não dou presente, eu dou dinheiro, vai lá, eu aviso. Eu acho Paloma, calma isso. Não te deu nem o trabalho de escolher o presente, entendeu? Concordo com você, sei que eu estou errado e vou continuar fazendo igual. A questão é a seguinte, sabe? Eu não sei... Paloma, eu não sei o que eu quero vestir, quem dirá uma adolescente de 13 anos. Então, eu vou lá, dou o dinheiro pra ela... Mas dá pra ela um cupom da Banana Records, comprar um CD no shopping. O que é CD? Ela tem 13 anos, Rafael. Ela vai jogar CD não existe mais CD. Nem existe mais a Banana Records. No shopping. Mas isso era bom, né? Quanto era um presente fácil. Ia lá, dava pra pessoa um vale CD de R$20, que era muito dinheiro. Tipo, aí o cara podia comprar o CD que ele quisesse. Vamos passar régua. Segunda tópico. Como cresceu a criança. Só que agora, eu tô falando, agora é o trauma de todo mundo, né? Ou a gente vai fazer uma análise pra ver. Porque às vezes eu não me lembro de ter alguém babaca na minha sala. Cuidado. Pode ser que você era o babaca e você não sabia, né? E eu tenho quase... Então, é verdade. Não tem babaca na minha sala. Sim, não ele é você. Sempre tem babaca em eventos sociais. 2 pontos. Escola. E aí, pessoal, na escola, vamos aqui delimitar um perímetro na escola. Que é o seguinte, é a galera que vai até a escola, é o lado de fora da escola, é a sala de aula, é a aula de educação física, é tudo que envolve o ramo escola. O trabalho, a apresentação, o passeio. E aí eu tenho uma historiazinha legal pra falar do passeio, né? Todas essas coisas aí. Agora eu vou... Paloma, por favor. Não, foi tu que começou antes, não foi? Vou inverter. Rafael, o que você tem a dizer? Sim? Faz a pergunta. Descorra sobre escola. Ah, tá. O quê? Eu descorrendo sobre a pequeno, tava esperando uma pergunta. Então farei uma pergunta. Quando o pequeno Rafael, aquele gurizinho criado em um apartamento pela tia, pela mãe, né? Tava na escola. Mas a minha tia, em um dado momento, vinha muito na minha casa. Olha que cara babaca. E hoje tu quer, olha, não seja assim. E olha só. Essa é a primeira pergunta. Pra ti, eu faço a segunda. Como professor, dentro da sala de aula, no dia a dia, tu vê algum comportamento, olha que cara babaca, que tu gostaria de falar, não faça igual? Então, por favor, vai lá. É que eu visualizei alunos babacas. Esse é o problema. Mas porque eles podem estar nos escutando. É diferente do aluno babaca pros colegas. Ele não vai achar que ele é babaca. Ele não vai saber que é ele. Colega? Né? Não. Só se é uma coisa assim, muito peculiar dele. Aí sim, eu acho. Ai, mas eu acho que... Você já sabe agora que tu acha alguém babaca. Isso eu falo em aula. Vários? Eu falo em aula. Mas às vezes eu já vou relatar algo de anos próximos para a pessoa não lembrar. Mas tinha um aluno, né? E aí ele ficava todo querendo tirar onda em tudo. E a turma inteira achava um saco. E aí ele chegou assim, então posso ir lá do banheiro, achando que eu não ia mandar, deixar aí, né? Eu falei, vai lá, cara. Né? E aí quando ele tava saindo da porta, se achando o máximo, porque tranquei a aula, eu falei, ainda bem, me livrei desse merda. E continuei a aula. E aí todo mundo caiu na risada. Né? Sabe? Aí tem toda a construção, né? É que normalmente o babaca se acha legal, né? Ele tá achando que ele é legal naquele momento. O hino da babaquice. Dificilmente o babaca vai estar se dando conta que ele tá fazendo algo que pros outros é chato. Mas pra não dizer filho da putice. O curso do primeiro módulo de como ser um babaca, né? Ser babaca.
Ache não achar que é uma babaca. Sempre. Suas piadas sempre terão graça, não importa o momento nem o local. Essa é a ementa do curso Como Ser um Babaca, módulo 1. É velório? Faz uma piada. É velório, faz uma piada. Nasceu a criança, chama de feia, chama de viado, faça uma piada. Seja politicamente correto. Cara de joelho. Né? Mas eu acho que na escola, então, vamos abrir uma seara polêmica. O cara que não participa dos esquemas da turma, por exemplo, cola, aquela solidariedade de turma, esse cara é um babaca. Esse cara está sendo correto e seguindo a legislação. Ah, e agora, hein? Sim. E agora? E agora, Alan? Vamos lá, vamos ver. Primeiro, Paloma, vamos ver o teu argumento. Não, eu acho que a pessoa deve participar ou não? Tem que participar, né? Porque senão, uma que tu não vai ter amigos, né? Vão continuar, vão te achar esquisito. É. Outra, né, que, pô, como é que tu vai negar a cola, entendeu? O princípio de tu dar a cola, né, por livre e espontânea vontade, não sendo forçado, né? Mas assim, o princípio de tu dar a cola é depois pra tu receber depois, né? Tipo, um dia tu vai precisar da pessoa. Então... Sociologicamente, Durkheim diria que isso seria uma solidariedade, né? É o que forma a coesão social. Tá dentro dessas regras intrínsecas do meio que forma a coesão. Não participando... O meio, claro, falando assim, meio antropologicamente, né? Tipo, isso te ajuda também a te relacionar com as pessoas, né? Abre, enfim, um caminho aí, sei lá. Te ajuda a fazer amigos. Enfim, as relações sociais começam na escola. E dependendo, né, do grau, essa relação social pode continuar mais um ano, quando os dois repetirem, porque tiraram 0 numa prova que foram colando. Não... Mas aí que tá, o cara que tem não existe, tem que saber colar. Paloma, eu agora como professor, eu falo o seguinte, alunos são ridículos. Eu trocava de prova na frente. Mas aí que tá, é porque o professor pensava o seguinte, exato, o professor tava cagando. Mas eu vou lá pra secretaria, eu vou pra secretaria. Paloma, é tudo uma arte. É tudo a arte do... Paloma. Paloma, tu já descobriu, Paloma. Tu casou com um professor civil que a gente vão chamar se importa um pouco menos com isso. A incomodação é muito grande. Pai, eu vou ter que ir lá falar, vou ter que conversar no ST, vou ter que tirar prova, vou ter que conversar, vou ter que fazer talvez uma nova prova, vou ter que dar pra esse aluno ou um trabalho, vou ter que recorrigir isso, eu vou ter que fazer uma prova diferente. Então tá dizendo a visão do aluno, tá? Essa questão, na visão saber porque, né? Da visão do professor. Mas eu tô dizendo do aluno, entendeu? Mas aí... Pô, vou passar cola pro cara, porque aí é a questão. Claro, aí é a visão do adolescente. Adolescente não tem muita perspectiva do... É muito amigo da pessoa também, né? Assim, então, eu nunca passei cola, assim, tipo assim... eu tocava muito. Parar pra pegar o papelzinho e tocar pra trás, pra fazer assim, sabe? Não, isso não. Isso não. Pode ter prova material. Né? Tipo assim... Claro, não pode ter prova material. O que eu vou dizer é o seguinte: a gente, nós, alunos do André Leão Poente, se algum estiver estudando nós, ali pelos idos de 2005, 4, 3, ali que eu tava no 8º, no primeiro, no segundo, não tinha no ano ainda, a gente desenvolveu aquela técnica que todo adolescente, né, pega, orelha, letra A, testa, letra B, nariz, letra C, queixo, letra D, bate no ombro esquerdo ali e... Cria código. Só que, pô, a gente acha, caraca, a gente é o 007. Só que hoje, eu como professor, cara, eu tô cuidando da prova, eu tô vendo, ou é duas opções, ou essa galera tá com pulga, ou tá todo mundo tendo derrame, que tá todo mundo se batendo e fazendo negócio, tipo assim, é porque o professor sempre pega, o professor não pega, tá? Por quê? Porque ele não quer se incomodar, ou porque é um método revolucionário, assim. Agora, a gente vê no dia a dia gente escrevendo no braço, gente com papelzinho, gente escrevendo negócio. Pegou o papelzinho, cara. Eu acho que o mais importante, então, vou dizer assim, tu não ter prova material. Olha o trabalho que tá escutando agora, olha o trabalho não gera que o Lula prova. tá dando pra galera, Olha o Lula aí. Que bom exemplo. Olha o legado que o Lula tá deixando. Nada o que vocês podem aprender disso? É seu.
Que tá reservado uma cota da Bancoff pra mim. Tudo errado, não pode estar dizendo. Se você não sabe bem do Lula, tem o programa da semana passada. Põe a culpa na sua Escute lá o episódio 7. Eu era craque, deixa eu falar, eu era craque em passar cola. Eu não colava, porque eu tinha medo. Eu tinha mesmo medo de colar. Eu não gostava de colar dos outros. Eu não tenho segurança que os outros. Exatamente, eu não tinha essa segurança e também porque eu tinha medo de ser pega se eu colasse, entendeu? Agora, passar a cola eu acho mais fácil até do que tu colar, sabe? Daí eu passava bastante cola. Então, porque eu tipo tinha assim, segurança olha só, que eu tenho um cara atrás de mim ali, desesperado, chutando minha classe, fazendo esses barulhos assim. Aí eu só tiro o corpo de lado e ponho a minha prova um pouquinho do lado. Isso é passar cola de maneira agressiva? Não, isso, claro. Não, isso eu fazia. Sim. Isso eu fazia, né? Agora, o que eu não fazia acabou o bastião da moralidade agora. Isso eu já fiz. Agora, eu tinha um professor que eu nunca vou esquecer, professor de história, Roni, professor do sexta série, tá? Pô, sexta série é aquele momento de mudança e tal. Eu tô indo, na verdade é quinta, né, na época, ele dava a prova e ele ficava circulando, tá? Pô, isso já era uma mudança, porque a maioria dos professores ficavam lá na classe, sentado, e ele ficava, colégio do estado, ele ficava circulando, e aí um dia ele parou do lado de um colega nosso ali, cara, não me lembro o nome dele, só me lembro do professor, Roni, história. E ele ficou do lado, chorar. Cara, e ele ficou uns 30 segundos do lado, olhando pro cara. E aí o cara percebeu, e ele olhou pro lado, e o professor Roni falou bem alto, tu tá colando, cara. E aí, não tô colando. Tu tá colando sim, cara. E ele apavorado, assim, falando, não, professor, eu não tô. Tu tá colando, cara. E por quê, cara? Tu tá escrevendo muito rápido. E eu, caraca, velho. Aquele foi uma prova que ninguém colou naquela prova. Ninguém tentou colar naquela prova. Porque, tipo assim, o medo, cara, que esse professor gerou foi tão grande. Se o cara desconfiou que o cara tava colando, imagina se ele vê o cara metendo a mão debaixo da classe, o cara dando uma olhada. E aí a gente vê. Tipo assim, ó, a gente não... Ó, falando como professor agora, eu posso não saber quem tá colando, mas eu como professor, eu sei quem não faz a mínima ideia, entendeu? A questão é essa. Tipo assim, ó, tu vê o aluno, que o aluno passou 40 minutos do período olhando pras paredes desesperado. E eu sou meio sacana, desculpem meus alunos se vocês estiverem escutando, talvez eu sou o professor babaca. Se eu tô vendo que o aluno tá virando pra um lado e vira pra um outro e se espreguiça e faz, é porque esse aluno ele tá tentando pescar alguma questão, eu tiro ele de lugar, eu mudo, eu boto ele com a classe lá pra frente, e aí eu desespero. Eu desespero, porque não tem onde esse cara olhar. Esse cara tava tentando colar. E o que eu tô fazendo? Acho que todo professor já passou por isso. Eu tô ajudando esse cara. Porque se daqui a pouco chega um papel na mesa dele, eu vou tirar a prova e vou dar 0. Eu prefiro que esse cara pelo menos erre lá e tire 2 do que tire 0. Que 2 ainda é mais que 0. Porque eu vou tirar. E eu deixo isso muito claro. Sabe? E aí, quando eu era... eu acho que eu ficaria... tem uma outra questão pra isso, sinceramente. E quem vai se ferrar vai ser ele, não vai ser eu. Entendeu? Eu cagaria. Eu tinha um professor na faculdade, tá? Tinha uns professores que tipo, mudavam a gente na faculdade. Mudavam a gente de lugar e tal, porque, né, metiam aquele pavor, né? Não sei o quê. Tinha um professor que ele cagava. Ele entrava na sala, abria o note dele, tá? Ficava o tempo inteiro olhando pro note. E, vários. Visualizei vários. Ficava bebendo água com gás e arrotando. E o pessoal... Os carecos que usavam droga. Tirava as folhas pra fora. Era pra consulta, entendeu? O pessoal era muito cara de pau. Tirava as folhas pra fora, entendeu? Ficava com o celular na mesa, assim, e fazendo aquele movimento de, tipo, girar slide pra baixo, sabe? Passando o dedo, né, cara? E ele cagava. Ele cagava, mas aí, Paloma, tu tá falando do curso superior. E realmente, esse cara que vai chegar no mercado de trabalho vai ter... Não, vai ter uma questão... Saber. Agora é o seguinte... Os professores da economia, porque eles eram realmente bem rígidos com cola. Paloma, na escola, sabe? tu não pode pensar assim. Tipo,
Não, na escola... assim como na escola. Primeiro, sabe? O adolescente não tem uma perspectiva, né, de pra que ele vai precisar aquilo. Desculpa, né, se eu posso estar ofendendo algum professor da área da história, mas os alunos estão, a grande maioria estão, assim, ó, cagando baldes pra uma disciplina de história. Pra eles só é legal ali as partes de guerra, a partezinha da lutinha de espada, que o cara dá aula ali, dá uma coisa assim, é isso que eles têm na cabeça, sabe? Alguns que gostam de literatura gostam de entender um pouco do período, mas tirando poucos ali, a maioria dos alunos não gostam. Então se a gente deixar assim, não, isso vai ser importante pra vida dele, pô, geografia tá aí. Tu pega a galera 2018 aí, a galera fazendo canal de terra plana no YouTube, sabe? Tipo assim, não dá pra deixar assim. Eu tenho um outro exemplo pra puxar outra pauta aí da cola, que aí tu vê o grau de... talvez aí seja a hora de tu ferrar o babaca. Ou o babaca faz isso, é difícil pensar porque cada relação em cada turma é diferente. Mas não foi uma vez que eu tive que tirar a prova, né? Mesmo quando tu tá naquela política ali de mais vistas grossas, assim, vamos dizer assim, né? Esperando que seja alguma coisa realmente muito agressiva, né? E aí vem alguém assim na mesa e diz: Ô, senhor, aí que o fulano tá com um papelzinho no bolso. Bah, daí quando o cara... Delação, X9, a delação premiada, né? A delação premiada. Aí tu é obrigado aí, né? Tu é obrigado aí. Aí diz: olha só, meu, levanta aí, deixa eu ver teu bolso, tira pra fora aí. E aí tá o cara com o papelzinho. E aí tu tem que pegar a prova, daí tem que fazer toda aquela encaminhamento pro setores disciplinares, orientações e por aí vai. Mas, cara, e aí tu vê quem é o babaca nessa situação? O X9. O X9? Ou é a oportunidade de eu me vingar do babaca? É complexo. Né? Agora eu vou meter nele, quer ver? É complexo. Cara, eu tá a questão. Eu tenho uma história dessa de qual a gente só tá falando de cola, né? Mas eu tenho uma história. Pra Paloma, esse é o babaca. E aí, Alan, acho que essa história tu vai contar. Essa é boa, de X9. Vamos entrar no X9 da turma aí. Não sei que história é essa, mas depois tu conta, porque eu não sei. Mas deixa eu contar uma. Não é a da porta? Essa não é de cola. Essa história é genial, depois eu conto. Não, mas tô te dizendo. Essa eu tô falando pro universo X9. Não, eu quero só falar o meu lado. Junto. Que hoje eu sinto muito mais essa história que eu sentia quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Tava ali no na sétima, oitava série, não me lembro, que seria o oitavo, não me lembro mesmo. E aí a gente... Não, já tinha biologia, então devia ser a oitava série. E aí tinha um professor, cara. Cara, professor... mas era tipo umas ciências ali, sei lá, devia ser primeiro ano, então, sei lá. Cara, e eu tinha um professor de ciências e o cara era maneiro, cara. O cara era massa, o cara chegava, o cara gostava de futebol. Tipo assim, até eu que não curtia muito, entendia as piadas, o cara fazia as piadinhas. O cara era... Todo dia ele botava a data e ele fazia uma brincadeirinha com a data, sabe? Tentando dar um significado. Hoje é dia 1º de dezembro. 1 mais 12, 13. Divide por, sei lá, o ano lá dava 1. 1-0 ontem o jogo do Inter, não sei o que. Ele fazia isso, assim, sabe? E ele era um bom professor. E aí, o que aconteceu? Tinha prova. E o cara tava com a pilha de prova deles, com o saquinho de prova deles, e ele tinha a prova, sei lá, na segunda-feira, numa turma, e um aluno não conseguiu fazer a prova. E aí tinha um atestado, fez a prova no outro dia em outra turma, que não tinha prova. Mas o professor trouxe o saco de prova deles, deixou em cima da classe, e o aluno tava fazendo a prova. O que aconteceu? Chamaram o professor saiu da sala, e o aluno que sabia das provas pegou uma prova de cada ano da escola, xerocou para o colégio inteiro. Como foi uma prova só, o cara não deu falta, uma prova de cada saquinho ali, entendeu? E o cara botou na mochila, fez a prova dele, tirou lá, porque ele... Tu pensa que é o xerox que entendeu errado, né? Cara, colégio do estado, velho. Tipo assim, imprime aí, sabe? Tu não tem, sabe? É que o Rafael não viveu essa realidade. Eu tive a realidade. Tá. A realidade do ensino público tinha mimeógrafo. Sei lá, foi feita a impressão, uma prova de cada turma. E aí a galera, de um dia pro outro, cara, se comunicou sem WhatsApp, sem internet, só na mensagem. A galera, cara, ninguém tava entendendo. 3 horas da tarde, por que tá todo o segundo ano
Tá todo segundo grau na frente do colégio, 3 horas da tarde, tudo pegando cópia, tirando xerox, tirando xerox e tirando cópia, tirando xerox na prova. E aí, claro, começou a semana de provas ali, né? Porque esse cara, como ele ia viajar, ele teve que fazer antes da prova. Então ele, né? Começou ali, começava na terça, sei lá, prova. Só que aí tem os patos, né, cara? Que literalmente vinham com a prova feita de casa, debaixo da classe, o professor dava, o professor não tinha terminado de entregar a prova, o cara já tava, professor, terminei. Os cacaras só trocavam a prova, sabe? A prova tava embaixo e respondia. Cara, mas Como tem guri burro, né, velho? Terminou já, mas, a prova tem 20 questões. Não, eu terminei isso rápido, não sei o que. E aí a prova, 20 questões, assim, sei lá, de biologia, química, respondida, e aí o cara tirou 10. Aí na outra turma, 10. Os caras que não sabiam nem que mitose, meiose, 10. Aí, que estranho, cara. E aí veio o professor, né, cara? Aí o professor tá no último dia, já tá desconviado, já na sala dos professores já sabia, montaram uma casinha, pediram para pro professor, toda a turma que fosse até a prova, ficar de olho ali, e aí pegaram um cara com a prova. E aí foi o negócio, chamaram esse cara pro interrogatório, fizeram lá toda a questão, e esse cara falou, não, tinha prova, não sei quem foi, mas eu recebi do fulano, e aí, recebi do ciclano, e aí um foi entregando o outro. E aí vai indo. Começa a Lava Jato. Aí começa a Lava Jato. Só que aí realmente não sabiam quem foi, porque chegou no Delação final... premiada. Mas aí no final a nota fica. Louco, assim. Ficou 5 cabeças sem se repetir. Recebi do fulano. Aí Caramba. Recebi do fulano. Não, recebi do ciclano. Tipo assim, ficou 5. Ficou um grupo. E no final era um só, né, cara? O cara que teve acesso, que fez a prova antes, assim, sabe? Mas não foi esse cara que se ferrou. Quem se ferrou foi um cara que assumiu a culpa. Que é o cara que foi pego com a prova. Que meio, te pegaram com a prova, ninguém mandou, tu vai assumir essa culpa. E aí ele foi expulso, perdeu o ano e tal, no estado, por isso aí. E aí, só que esse não foi o pior. O pior foi, tipo assim, o professor, cara. Cara, o professor quase chorando, assim, mal, assim, galera, eu sempre fui legal. E aí eu me vejo hoje como professor, assim, sabe? Cara, o professor abriu o coração, assim, falou, pessoal, eu sempre achei que eu fazia um trabalho bom com vocês, eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, sou professor há 30 e poucos anos, é evidente que eu já tive aluno tentando colar comigo, mas sempre foi caso pessoal, a gente tá aqui numa turma, só do que os colegas de vocês entregaram, tem mais de 78 nomes dos que foram entregues, sabe? Chama um, chama outro, eu me lembro, cara, eu me lembro disso nitidamente, e aí galera, desculpa, mas eu não tenho mais vibe pra dar aula pra vocês, vai ser uma aulinha bem michuruca, do jeito que vocês querem, e aí, cara, acabou, o professor chegava, mandava abrir o livro, mandava copiar, deu o único professor diferente, a gente zoou. Então, tipo assim, não seja um babaca na escola, tipo assim, não zoa o teu professor, olha pro teu professor e vê, tipo assim, cara, esse cara tá tentando fazer algo diferente, tá ligado? Por isso que eu tô isso não é uma escola saudável, assim, cara. Pode falar. Não, isso não é uma cola saudável, né? Tipo, não existe cola saudável. Tipo assim, a cola parte de um princípio. Não, Rafael, peraí. Cola parte de um isso aí princípio. É muito grave, muito mais grave do que tu passar ali, só abrir a classe ali e deixar o seu colega copiar, entendeu? A cola parte de um princípio é muito simples. pior. Não, aí é o que a gente tava discutindo uma não coisa eu receber um presentinho e a outra Rafael, é ganhar triplex. Parte da intenção. Tem diferença. Eu quero diferença. Por qual não consegui estudar, não entendi a matéria ou não me garanto, porque eu já tive colegas que eram inteligentíssimos, cara, que eu tribei na prova e resolviam colar e se ferrava, porque eu colava do cara mais burro do que eles, assim, sabe? Tipo assim, e isso acontece. Por isso mas aí, Alan, o problema não foi. Eu acho que o que agravou a situação é que se o guri pegasse a prova pra ele. Não existe. Mas não, ele quis ser o legal. Ele quis ser. Concordou com o meu argumento. Ele não. Sim. Ele não quis ser o babaca. E por não ser o babaca, ele acabou sendo o babaca. Sim. Não, mas uma coisa, cara. Uma coisa eu da. Exatamente. Como não ser babaca? Colhe. Ponto. De jeito nenhum. Não. Aí tu vai estar quebrando o esquema.
Mas o esquema não envolve o colégio inteiro, cara. É muito Rafael, mais, cara. Não, isso é muito Rafael, mais. Cara, tu é meu muito amigo, eu vou te contar um bagulho. Só que é o seguinte, tu é muito amigo meu. Só que tu tem muitos outros muitos amigos. E aí tu vai contar pra um muito amigo teu, que vai contar pra um muito amigo do teu amigo, que vai contar pra um muito amigo. Eu confio nesse cara. Só que esse cara que tu confia eu nem conheço. Essa é a questão. E daqui a pouco o bagulho se espalha, é assim que funciona, cara. Mano, não sei se pra cola se aplica. Rafael, pra segredo se aplica. Tá. Quer ver? Seguinte, tu tem 3 amigos. 3 amigos. Muito amigos. Os caras que, tipo assim, cara, vou morrer. Pra quem que eu vou ligar? Pra se despedir? Pra esses 2 caras. Um desses caras, e esses caras não se conhecem. Um desses caras te chega com uma barbada. Olha, cara, eu tô aqui com a provinha aqui, ó. Vou te passar aqui, tá? Vou te passar a provinha aqui, ó. Essa é a provinha. Só que tu sabe que esse teu outro... Não passa pra ninguém, tá? Só que tu sabe que esse teu outro muito amigo vai rodar de anos se ele não for bem nessa prova. Tu não vai passar pra esse cara a prova? Então, já quebrou o esquema, porque eu não conheço esse cara. Eu te pedi pra te não passar pra ninguém e tu tá passando. Não, mas aí o negócio, funciona. Cara... Mas aí nós estamos falando que no Lava Jato. O erro... Mas é muito grande, cara. Pra chegar em toda a escola, Rafael, é muito grande. Tu tá partindo do princípio que é possível controlar a zoeira. Mas a intenção... Tu tá partindo do princípio. A intenção do guri... Não, o Alan, a intenção do guri era passar pra todo o colégio. Se ele tirou uma prova de cada ano... Era a intenção de passar pra outros. Ele não quis só pros brothers. Se fosse eu teria brother de todos os anos ali. Tipo assim, do primeiro, segundo, do terceiro. Eu teria brother. E talvez aí tu tá, né? Claro. Gente, o meu argumento é muito simples, tá? Eu não vejo tom de cinza no que tá fora do script, cara. Rateou, velho. Não pode colar e pronto. Qual a causa? Ele tava, às vezes, esse cara, sei lá, eu não me lembro quem foi. Eu acho que, inclusive, era um cara do segundo ano e eu era do primeiro, não conhecia direito, cara. Porque ele saiu da escola depois também, eu nem me lembro. Mas esse cara, por exemplo, eu não me dava com ele. Eu nem sabia quem ele era direito e eu recebi. Me mostraram a prova ali. Um outro amigo que tava ali. E às vezes esse cara tava tentando se enturmar, às vezes esse cara tava tentando... Ou às vezes, realmente, às vezes ele tava mal intencionado, vou ganhar uma grana. Sei lá, cabeça de adolescente, se eu cobrar R$1 na época pra cada um desse aí, eu tô milionário. Tipo, adolescente com 20 pila, cara, tá milionário, né, velho? Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, com 20 pila, meu Deus. Enfim, eu acho que tudo parte da intenção. Se o guri pegou, eu tô dizendo, se o guri pegou e vou vender um pila, o negócio aí já não é assim. A mesma proporção pra mim. Cara. Tá errado, sabe? Não é. Eu acho que a intencionalidade do ato faz toda a diferença. A intenção quando tu cola é ajudar a pessoa que tu gosta. Criar solidariedade, não uma rede de corrupção. Exato. Mas isso tá Não, mas peraí. O cara que me doa... Desculpa, o cara que me doa um apartamento, ele tá querendo me ajudar. Ele gosta muito de mim, esse cara. Mas, Alan, tu refutou esse argumento no programa passado, dizendo que isso é muito grande. Tu disse, Alan, isso mesmo no programa. Que isso é muito grande, e é nítido. Sim, que é errado. Mas assim, ele doou o apartamento por quê? Sim. Por reciprocidade? Porque tinha acontecido muitas coisas pra ele doar o apartamento. Tá? Eu entendi. Entendeu? Por reciprocidade. Mas a questão é a seguinte, pra mim, sim, é grande o caso. Mas pra mim, neste caso, ou o cara que passa a cola, ele tá querendo... a intenção é a mesma. Ou ele tá querendo ajudar um amigo... Ou ele tá querendo retribuir um amigo, que o amigo já passou com tu vai ver essa noite passar cola, eu já te passei cola, apela pro emocional, pô, já te passei cola, já te ajudei. Ou vamos lá, passa cola, senão eu vou te quebrar. Ou, pô, cara, tu é meu amigo, passa cola. A intenção é mesmo, tu não quer se indispor com alguém. O cara que faz isso, tá? Pra ganhar amizade, ou pra não se indispor com um colega, pra escola inteira, ou pra um colega, pra mim errou igual. Não tô dizendo que nunca fez isso, que nem eu falei, eu já deixei aluno, colega copiar a prova, minha prova, e botei pro lado, assim e tal. Eu nunca fui... Os caras normalmente se quebravam, né, quando colavam minha prova, né, porque eu não era muito bom aluno, tirando em história, que eu ia mais ou menos bem, mas o resto eu era sempre a nota 6, 7. Se eu dava um pouquinho mais, passava. Era sempre isso. Mas... E até por isso eu tinha um pouco de receio de passar cola, porque eu tinha medo de, sei lá, pô, eu passo cola, esse cara erra, e aí se esse cara briga comigo, tá certo? Quem colou foi ele. E se eu errei? Não, tem uma ética. O cara não pode cobrar depois. O cara não pode ficar brabo contigo, porque tu... Porque eu tinha um colega... Errado.
O Lucas, uma vez, ele era muito brother meu. E aí um dia ele me pediu cola. E eu falei, cara, eu não sei. Aí ele falou, mas tu fez. Aí eu falei, mas eu inventei. E aí eu peguei, tá, mas passa aí. E aí eu fiz aquele esquema de corpinho pro lado e tal. Copia. Colégio do Estado, 58 alunos numa sala que cabem 20. Né? Porra, é fácil colar da classe da frente do lado, tá ligado? Tipo assim, não tem, né? E aí o cara, no final o cara errou a questão. E eu acertei. E aí ele veio me intimar e eu falei, deixa eu ver tua prova. E ele tinha copiado errado. Ele copiou, eu acertei a questão, inventando a questão, e ele colou errado. Que isso é outra coisa, não seja um babaca, não cole errado. Se o universo se alinhou, o professor não viu, o professor não te zoou, o cara te fez a questão, te deu a cola, não copia errado. Não, cara, e assim, ó, você que está ouvindo agora e ainda é aluno, sabe. O professor sabe que tu colou. Porque a pergunta dissertativa, quando alguém escreve uma idiotice, sempre vai ter um outro que vai escrever a idiotice exatamente igual. É dizer, esse copiou desse. E ele dá até risada. E aí, professor, pega, bate foto e manda no grupo do WhatsApp. Pra zoar. Vocês já sabiam disso. Olha aqui o que o babaca escreveu aqui, ó. Gente, né? Achou que eu não ia ver. Né? Mas assim vai. Bom, mas vamos sair da escola, que eu estava muito tempo falando desse assunto. Nossa, eu vou contar rapidinho uma vez que eu não fui babaca na escola. Guerra de bexiga no final do ano, tá? Guerra de bexiga. Eu não sei se era comum na escola de vocês, mas na minha tava saindo um pouco de limite. Porque a gente entrou numas assim de, beleza, vamos comprar bexiga. Então a gente já tava no nível de selecionar bexiga. Não, essa história é muito fácil, essa não estoura nunca. Então a gente escolhia, fazia vaquinha, dava dinheiro pra alguém ia no centro, no dia anterior, comprava a bexiguinha, dividia pra comprar a bexiga. Então a escola o que faz? Fecha as torneiras. Então a escola do Estado é fácil. Fecha as torneiras, foda-se o banheiro, foda-se tudo, não tem registro. Galera, o que a gente fazia? Pulava os muros na volta da escola. Só que a gente chegou à conclusão que, sei lá, o fim da aula era muito pouco pra guerrilha. E a gente chegou à conclusão, vamos fazer ela no começo. Então, e os meus cadernos? E aí que entra. Os colegas perceberam que eu tinha uma mochila que era boa, que era daquelas que tinham o fundo forrado à prova d'água. E aí a gente chegou na conclusão, já vamos trazer as bexigas cheias de casa, pra começar a guerra de bexiga antes. E aí foi aquilo, né? Eu deixei meus cadernos com os colegas, atrás do meu caderno amanhã, né? O caderno realmente nunca foi uma preocupação muito minha, né? E trouxe realmente uma mochila, sei lá, com 50 bexigas. E a galera foi a loucura. Esse dia eu fui caraca, os caras é foda, tá chamando eu pra participar da guerrinha, já trouxe a bexiga cheia. E aí a gente começou a trocar a bexiguinha dentro da escola nos desarmados. E obviamente que isso deu merda. O que aconteceu? Correu todo mundo pro banheiro. Essa história tem um parêntese impressionante, que é o seguinte, eu tinha um colega que ele era anão, tá? Isso, vamos fazer bullying com anão? Não, óbvio que não. O problema é que ele era um anão que usava muleta, porque ele sofreu um acidente, né? Porque é importante falar, Rafael, não ri, ó no inferno. É importante falar... Eu não sei, mas quem é que tá nisso? Estão me ouvindo? Tá, tem. Vocês estão me ouvindo? Tá, porque eu faço esse negócio que você não me deu ouvido. A gente fala, a gente fala. É importante eu falar isso, que o cara que causou o acidente nesse meu colega foi um babaca. Que tipo de babaca? O motorista de ônibus babaca. Sabe aquela brincadeirinha? Ele vinha correndo, o anão, imagine um anãozinho correndo, e aí o ônibus, né, ele deu sinal para o ônibus parar, e o motorista, sabe quando ele dá aquela paradinha e arranca? E nessa paradinha arranca, o meu amigo anão caiu pra debaixo da porta e a roda do ônibus passou por cima da perna e quebrou os 2 fêmures do anão. Então ele era um anão que usava muleta, sei lá, por 5 anos ele usou muleta. Ele era anão, então ele fez uma prova, ele fez um monte de cirurgia, mas no banco ele não entrava. De jeito nenhum, pino pra tudo que é lado. E aí esse nosso amigo anão ficou na porta, na muretinha. Imagine uma mureta, e aí daqui a 2 metros tem a porta do banheiro. E a gente falou, cara, Renan, o nome dele era Renan. Renan, se chegar a inspetora do pátio, a tia do SOI lá, a tia do SCT lá, tu grita que a gente sai do banheiro. E a gente tava, isso antes de começar a aula, porque a gente já tinha gafas, a gente já tava enchendo outra, botando na minha mochila. E aí tava eu e mais uns 8 caras dentro do banheiro ali, enchendo bexiguinha. E quando eu não sei por que eu olho pra trás e eu vejo o tupete da inspetora passando assim no pátio. E eu entro no box do banheiro. Eu entro no banheiro
na cabine e ela, peguei vocês, me dá aqui essa mochila, todo mundo que tava ali na pia pra secretaria agora. E tu também que tá aí no banheiro. Aí entrou o modo ladaia, né? Não, eu tô mijando aqui. Como assim? Eu tô no banheiro? Tu não viu que eu tava no banheiro aqui? Não, vai pra sala, então já vai bater. E aí a única coisa que eu pensei, levaram a minha mochila. E levaram a minha mochila. E eu vi ela falando, essa mochila aqui, ó, só com o pai dessa mochila. Só com o pai do aluno, dono dessa mochila, pra ter, senão, que agora isso vai ter um basta, que vocês são, né, estão molhando tudo. E aí eu fui pra sala e eu, caraca, eu vou chegar em casa sem mochila? Como assim vou chegar sem mochila? E eu aguentei. Eu vou ficar sem mochila. Na hora do recreio, eu vou dar um jeito. O cara vai ter que assumir, vai ter que chamar o pai. O pai não vai entender nada, essa mochila não é do meu filho, nunca comprei, meu Deus, meu filho roubou essa mochila pra fazer guerra de bexiga, sei lá. E, cara, eu não fui babaca. E aí deu no, sei lá, terceiro período antes do recreio, bateu na porta, chegou um cara com a mochila pingando água, porque ela estourou as bexiguinhas, a inspetora estourou as bexiguinhas no meio do pátio ali e molhou assim, pingando, ninguém entendendo bosta nenhuma, assim, cara. E eu, tem minha mochila. Mas não deu pra levar os cadernos de novo, né? Porque senão ia molhar tudo. Aí um colega levou pra casa. Essa é a minha história de que quando eu não fui babaca, quando eu não dedurei. Eu podia ter dito, essa mochila é minha, e eles pegaram. Eu podia ter inventado uma história. Para aí, pessoal. O episódio tá muito bom. Convidados muito legais. Mas, Rafael, Paloma, olha só. O episódio ficou longo e a gente sabe que vocês não gostam de episódios muito longos, fica comprido. A gente sabe, é ruim pra você escutar no rádio. Alan, vamos falar a verdade, porque a gente não quer gravar 2 semanas seguidas. Exatamente. Vamos falar a verdade. Então, esse episódio vai ser dividido em 2 partes, tá? Semana que vem tem o resto dessa conversa, mas podemos dar o spoiler. Vamos falar ainda de eventos como casamento, festa da firma, Natal, Ano Novo, em família e um pouco de velório. Se você quiser... Como não ser um babaca, né? Como não ser um babaca nesses eventos. E, se você ficou interessado, tem uma parte da história do anão de muleta da escola que eu me esqueci de contar nessa parte. Então, se você quiser saber o resto da história, tem lá na segunda parte. Era isso aí, pessoal. Diga tchau, Rafael. Digo tchau. Diga tchau, Paloma. Tchau.